Já imaginou alguma vez receber uma casa como insulto? Não como presente, não como herança, mas como um tapa disfarçado de generosidade. Um teto que dizem a um homem: isto é o que você vale. Foi exatamente isso que fizeram com Benedito Carvalho, um camponês viúvo de 52 anos, calos nas mãos, terra nas botas e uma dignidade que ninguém havia conseguido arrancar dele, apesar de terem tentado muitas vezes. Deram-lhe uma casinha de palha no alto de uma serra distante, sem vizinhos, sem caminho decente, sem nada. Era uma humilhação embrulhada em papéis assinados, mas o que Benedito encontrou quando abriu aquela porta desvencilhada mudou sua vida de uma maneira que nenhum de seus inimigos poderia ter previsto. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like, porque o final dessa história vai te tocar a alma de um jeito que você não esperava. E me conte aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo essa história. Eu adoraria saber até onde chegam essas narrativas que vêm do coração do Brasil profundo. A história que vou te contar aconteceu em 1873, nas encostas da Serra da Mantiqueira, no interior do estado de Minas Gerais. O Brasil ainda vivia sob o Império, e naquelas terras altas, onde o frio da madrugada cortava a pele e a neblina cobria os picos como um manto de algodão, a vida era dura, orgulhosa e silenciosa. Os homens do campo não se queixavam em voz alta. Aguentavam, trabalhavam, e quando o destino os golpeava, cerravam os dentes e seguiam em frente. Benedito era exatamente esse tipo de homem. Ele havia nascido numa pequena fazenda aos pés da serra, filho de servos libertos que conquistaram a terra com o suor de várias gerações. Seu pai, Afonso Carvalho, era um homem de poucas palavras e muitos alqueires. Construiu a propriedade quase do nada, e quando morreu deixou a Benedito não só a terra, mas também a ética do trabalho duro, a honra do sobrenome e a certeza de que um homem vale pelo que constrói, não pelo que herda. Benedito cumpriu esse legado com sobras. Aos 30 anos já era conhecido em toda a região como um fazendeiro honesto, trabalhador e de palavra firme. Não era rico como os coronéis que mandavam na política local, mas também não era pobre. Tinha terra suficiente, animais sadios e uma reputação que lhe abria portas onde quer que fosse. E tinha Donzila. Donzila Ferreira Carvalho era sua esposa havia 22 anos quando tudo desmoronou. Eles se conheceram numa festa junina, quando Benedito tinha 28 anos e ela 25. Ela era filha de um comerciante local, miúda, de olhos negros vivos e uma risada que se ouvia do outro lado do pátio. Benedito a viu atravessar o salão de baile naquela noite carregando uma bandeja de quitutes e soube, com a certeza calada dos homens que não se enganam no que importa, que aquela mulher seria sua companheira. Não se enganou. Durante 22 anos, Donzila foi o centro de tudo. A fazenda funcionava porque Benedito trabalhava, mas funcionava bem porque Donzila administrava. Ela levava as contas, negociava com os fornecedores, mediava os conflitos entre os trabalhadores e sempre encontrava um jeito de esticar o pouco quando o muito não chegava. Não tiveram filhos próprios, algo que ambos lamentavam em silêncio sem dizer com palavras, mas preencheram essa ausência com sobrinhos, afilhados e os filhos dos peões que corriam pelo pátio como se fosse a casa deles, porque era a casa deles. Donzila morreu no inverno de 1871, de uma infecção nos pulmões que começou como um catarro comum e virou algo que nenhum remédio caseiro nem o médico da cidade vizinha conseguiu deter. Benedito passou 3 semanas vendo-a se apagar, como uma vela que perde cera e já não consegue iluminar o quarto. Quando o último suspiro a deixou, numa tarde chuvosa de terça-feira, Benedito ficou sentado ao lado da cama por horas, sem chorar, sem se mexer, simplesmente sem saber o que era um homem sem a mulher que o fazia ser quem era. O velório foi concorrido. A região inteira queria bem a Donzila. Mas o que Benedito não viu chegar, no meio da sua paralisia de dor, foi o que viria depois. O irmão de Donzila era o coronel Aristides Ferreira, um homem de 60 anos, corpulento, de bigodes brancos e o tipo de arrogância que só se desenvolve quando se tem dinheiro demais por gerações demais. Aristides nunca aprovara o casamento da irmã com Benedito. Considerava-o inferior, um caipira sem brasão nem parentesco nobre, alguém que não merecia o sobrenome Ferreira, nem por afinidade. Durante 22 anos tolerara Benedito na periferia da família, sempre com um sorriso de superioridade e comentários velados que insinuavam seu desprezo. Com Donzila viva, aquela tensão tinha um limite. Ela era a ponte, a mediadora, a mulher que com um olhar frio fazia o irmão calar quando ele se excedia. Mas Donzila já não estava.
e Aristides viu no luto de Benedito uma oportunidade que esperava havia anos. A disputa começou 3 meses depois do enterro. Aristides alegou que certa parcela de terra que fazia divisa com sua hacienda pertencera originalmente à família Ferreira, que Donzila a teria levado como parte do dote ao se casar, e que, com a morte da esposa sem filhos legítimos, aquela terra deveria voltar aos Ferreira. Era um argumento tortuoso, apoiado em documentos que Benedito suspeitava terem sido alterados ou fabricados, mas que se mostraram suficientemente convincentes para um juiz de paz, que almoçava toda semana na hacienda do coronel. Benedito contratou um advogado da cidade, gastou quase todas as suas economias no processo e perdeu. Não toda a fazenda, mas sim a parcela disputada, que por acaso era justamente a que tinha acesso ao rio, a fonte de água para a irrigação. Sem o rio, a fazenda restante valia a metade. Benedito tentou continuar por quase um ano, endividando-se para comprar água de um vizinho, mas a seca de 1872 acabou com o que restava. Teve de vender a fazenda para pagar as dívidas. E foi aí que Aristides Ferreira executou o golpe final com a crueldade calculada de quem planeja uma vingança há anos. Na reunião de família em que se discutia o que seria de Benedito, o coronel propôs uma solução com a voz do filantropo benevolente. Já que Benedito era viúvo, sem filhos e sem propriedades, a família Ferreira, num gesto de misericórdia cristã, lhe cederia uma pequena propriedade no alto da Serra do Cruzeiro, a 15 quilômetros da vila mais próxima, para que o homem tivesse ao menos um teto sobre a cabeça. Os primos e tios de Donzila que estavam presentes assentiram com a comodidade de quem já havia combinado sua posição antes de entrar na sala. O que Aristides não disse abertamente, mas que todos entenderam, era que aquela propriedade não era presente nenhum. Era uma casinha de palha construída décadas antes por algum vaqueiro esquecido, abandonada havia anos, encravada num morro tão íngreme que poucos visitantes chegavam por vontade própria. Não havia caminho carroçável. O único acesso era uma trilha de ferradura cheia de pedras e raízes. Não havia fonte próxima. O frio lá em cima nos meses de inverno alcançava temperaturas que gelavam a água dentro dos baldes. Ninguém morava num raio de 5 quilômetros. Era, em todos os sentidos possíveis, uma humilhação com escritura pública. Benedito ouviu a proposta em silêncio. Olhou nos olhos do coronel Aristides e não disse nada durante um tempo que se tornou incômodo até para os que apoiavam o coronel. Depois assentiu uma vez, levantou-se da cadeira, colocou o chapéu na cabeça e saiu sem se despedir. Escolheu não dar ao coronel o prazer de vê-lo se quebrar. Demorou 2 semanas para preparar o que podia levar. Ferramentas básicas, algumas mudas de roupa, cobertores de lã, sementes, uma espingarda velha, mantimentos para um mês e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que Donzila pendurara na cozinha desde o primeiro dia de casados. Numa manhã fria de junho de 1873, Benedito carregou tudo no lombo de sua mula Juan, chamada Coruja, e começou a subida pela trilha que levava ao alto da Serra do Cruzeiro. O caminho foi difícil. Havia trechos em que a trilha se estreitava tanto que ele precisava descarregar a mula e passar os volumes à mão para não cair no precipício. Em outros pontos, as raízes se cruzavam como dedos entre as pedras e era preciso ir com cuidado para não torcer o tornozelo. O frio aumentava a cada metro de altitude e quando chegou ao topo, com as últimas luzes do dia tingindo o céu de tons alaranjados e violetas, a vista que se estendia à sua frente era, honestamente, magnífica. Vales verdes se perdendo na neblina, morros cobertos de araucárias escuras, o fio prateado de algum rio distante, brilhando como folha solta entre os pastos. Mas Benedito não tinha coração para apreciar paisagens naquela tarde. A casinha ficava na borda de uma pequena esplanada, cercada de arbustos e capim alto que chegava aos joelhos. Era de paredes de barro e taipa, teto de palha grossa, uma porta de madeira com dobradiças enferrujadas e uma janela de tábua que alguém pregara de través tanto tempo atrás que a madeira estava preta de fungos. Era pequena, era miserável, e era dele. Benedito amarrou Coruja numa árvore próxima e sacou o facão para avançar pelo capim alto. Aproximou-se com o passo lento de quem olha algo que não quer olhar de todo. Pôs a mão na porta e empurrou. O som da dobradiça enferrujada foi como um grito na quietude da tarde. O que encontrou lá dentro o fez parar em seco. Havia uma mulher encolhida no canto mais afastado do quarto, com os joelhos colados ao peito e os braços apertando contra si, uma criaturinha pequena que dormia embrulhada num xale esfarrapado. A mulher ergueu o olhar no mesmo instante,
os olhos abertos pelo medo, os lábios entreabertos, pronta para gritar ou para correr. Era jovem, não teria mais de 23 anos, com a pele morena curtida pelo sol e o cabelo preto e grosso derramado em mechas desiguais sobre os ombros. Tinha o rosto sujo, os lábios rachados pelo frio e os olhos, escuros e grandes, que brilhavam com o tipo de medo que não é só susto, mas história acumulada. Nenhum dos dois falou durante uns segundos que pareceram muito mais longos do que foram. Benedito olhava para a mulher. A mulher olhava para Benedito. A criaturinha em seus braços continuou dormindo, alheia a tudo. Foi Benedito quem quebrou o silêncio, com a voz grave e rouca de quem passa horas sem falar. Quem é você? O que está fazendo aqui? A mulher não respondeu de imediato. Apertou mais a criaturinha contra o peito e encolheu-se um pouco mais, como se tentasse ficar menor. Benedito viu que ela tremia, e não só de frio. Não vou te fazer mal, disse ele, e baixou um pouco a voz, como se falasse com um animal assustado. Só preciso saber o que você está fazendo nesta casa. A mulher abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando falou, a voz saiu apenas um sussurro. Meu nome é Generosa. Generosa Pereira. Estou morando aqui. Há quase um mês. Morando aqui? Benedito olhou ao redor. O quarto estava sujo, mas havia sinais de alguém tentando organizá-lo. Num canto havia um pequeno monte de lenha. Noutro, um embrulho de roupa. Uma panela de barro velha estava encostada junto ao que restava das cinzas de uma fogueira pequena no centro do quarto. Havia uma cama improvisada com palha e trapos no chão. Sozinha? Com minha filha, disse Generosa, e baixou os olhos para a criaturinha adormecida. Ela se chama Luz. Benedito entrou de todo na casinha, fechando a porta atrás de si para guardar o pouco calor que restava. Tirou o chapéu e o apertou entre as mãos, tomando tempo para pensar antes de falar. De onde você vem? Como chegou até aqui? Generosa respirou fundo. Tinha os olhos cheios de lágrimas, mas assegurava, como alguém que já aprendeu que chorar na frente de desconhecidos é um luxo que não pode se permitir. Sou de Boa Esperança, disse. Um povoado que fica do outro lado da serra. Eu me casei há 3 anos com um homem que acabou sendo bem diferente do que parecia antes do casamento. No começo eram só palavras. Depois vieram os tapas. O padre Estevão me disse que eu devia ter paciência, que era meu dever de esposa. Minha própria família dizia a mesma coisa. Aguenta, Generosa. Reza, Generosa. Quando engravidei, pensei que ele ia mudar. Não mudou. Quando nasceu Luz, disse que não queria uma filha, que queria um menino. Fez de conta que a menina não existia. A voz de Generosa se quebrou levemente, mas ela apertou os lábios e continuou. Na noite em que ele quase me matou, eu estava olhando Luz dormir. Só pensei, não posso deixar que ela cresça vendo isso. Não posso deixar que ela pense que isso é o normal entre um homem e uma mulher. Peguei o pouco que conseguia carregar no chale, peguei minha filha e saí enquanto ele dormia. Caminhei de noite pelo mato, não sabia para onde ia, só sabia que precisava ir para longe. Subi pela trilha porque era o único caminho que ninguém usava, e encontrei esta casa. Estava vazia. A porta não fechava. Entrei. Benedito a ouvia de pé, sem se mexer, com o chapéu ainda apertado entre os dedos. Quando ela terminou, ele perguntou com a voz baixa, sem dramatismo. Quando foi a última vez que você comeu algo decente? Generosa engoliu em seco. Ela não respondeu, e isso já foi resposta suficiente. Benedito virou-se sem dizer mais nada, saiu e foi até a mula. Tirou dos alforjes um pedaço de queijo curado, um naco de carne charqueada, um pão de milho que trouxera do caminho e uma garrafa de água. Voltou para dentro e colocou tudo na frente dela. Generosa olhou como se não pudesse acreditar que fosse real. Depois, com uma dignidade que a situação não conseguia apagar por completo, perguntou: por que o senhor está fazendo isso? Porque um homem cristão não vê uma mulher com um bebê passando fome e fica de braços cruzados, respondeu Benedito. Depois a gente vê o que faz com toda essa situação. Agora, come. Generosa comeu com o cuidado de quem tem muita fome, mas ainda guarda um pouco de orgulho. A pequena Luz acordou no meio da comida, e Generosa lhe deu o peito com naturalidade, cobrindo-se com o chale. Benedito, enquanto isso, saiu de novo, desfez o mais urgente dos alforjes, procurou lenha entre os arbustos próximos e acendeu um fogo mais generoso na lareira central da cabana. O calor foi enchendo o espaço aos poucos.
Naquela primeira noite, Benedito dormiu do lado de fora, embrulhado em cobertores ao lado de Coruja. O frio era intenso, e a geada apareceu antes do amanhecer, cobrindo o capim com uma camada branca. Mas Benedito estava acostumado ao frio da serra. O que lhe tirou o sono por horas não foi o frio. Foi o pensamento que girava e girava. Ele subira até aquela casinha, pensando que era o fim da sua história. E encontrou alguém cuja história era ainda mais dura que a dele. Ao amanhecer, Generosa já estava acordada quando Benedito entrou. Tinha varrido o chão com uma vassoura de ramo, organizado os volumes que ele trouxera e preparado água quente fervendo sobre as brasas. Quando ele entrou, ela o olhou e disse simplesmente: "Obrigada pela noite. Não tinha mais nada para oferecer." Ele sentou-se numa pedra que servia de banco ao lado do fogo e aceitou a água quente num prato velho que ela encontrara abandonado em algum canto. Durante um momento, os dois olharam as brasas sem falar. Lá fora, o sol nascente pintava os picos da serra com luz dourada e a neblina baixa fazia o mundo parecer flutuar. "Benedito", disse finalmente. "Meu nome é Benedito Carvalho." Generosa assentiu. "Já estava esperando que o senhor me dissesse seu nome. Não está certo que eu saiba o nome da pessoa que me deu comida e ela não saiba o meu." Ele fez um som que não era exatamente uma risada, mas se parecia. Era a primeira vez em muito tempo que algo parecido com um sorriso tentava aparecer em seu rosto. "Esta casa é minha por escritura", disse ele, voltando ao concreto, como sempre fazia. "Me deram como herança. Não tenho outro lugar para onde ir no momento. Então temos que decidir o que fazer." Generosa o olhou com aqueles olhos escuros e sérios. "Entendo. Posso ir embora. Não é preciso que o senhor se complique." Benedito balançou a cabeça devagar. "Para onde você iria?" "Ainda não sei. Mas encontraria alguma coisa. Sempre encontro. Com uma criança nos braços, no inverno, no alto de uma serra." "Não, moça. Isso não é encontrar alguma coisa. Isso é se machucar. Fiquei pensando nisso ontem à noite. Cada um tem seu problema e suas razões para estar num momento ruim. Você fugiu de um homem que te fazia mal. Eu perdi minha mulher e depois minhas terras. Estamos os dois sem chão firme. Mas duas pessoas sem chão firme podem se ajudar a encontrar um. O que está propondo?" "Que fique por enquanto. Tem trabalho a fazer aqui para tornar isto habitável. Você pode ajudar no que puder. Com a menina. Eu trabalho a terra e conserto a cabana. Compartilhamos o que houver, sem compromisso de nada além disso." Generosa o estudou durante um bom tempo. Na vida dela, os homens que ofereciam coisas sempre queriam algo em troca que ela não queria dar. Mas havia algo na forma como Benedito falava, direto e sem enfeites, que soava diferente do discurso de quem tem segundas intenções. "Está bem", disse ela por fim. "Aceito. Mas quero que o senhor saiba que não sou pessoa de receber caridade sem devolver em trabalho. O que eu puder fazer, farei. É tudo o que peço", respondeu Benedito. "E pode me tratar por você. O senhor me faz sentir como o coronel Aristides, e esse é o último tipo de homem que quero parecer." Generosa não sabia quem era o coronel Aristides, mas algo no tom com que Benedito disse aquele nome lhe indicou que não era um homem querido. Pela primeira vez desde que chegara àquele alto, os lábios rachados de Generosa esboçaram algo parecido com um sorriso. Os dias que se seguiram foram de trabalho duro e silêncio produtivo. Benedito consertou o teto, substituindo a palha podre por feixes frescos que cortava de um pastizal próximo. Reforçou as paredes com camadas de barro novo misturado com palha seca, uma técnica que seu pai lhe ensinara décadas antes. Construiu uma porta nova com tábuas resgatadas de um galpão caído que encontrou atrás da cabana. Limpou a lareira, que estava cheia de fuligem acumulada, e a fez funcionar direito para que o calor se distribuísse melhor pelo ambiente. Generosa, por sua vez, transformou o interior. Com uma determinação que surpreendeu Benedito, que esperava encontrá-la frágil depois de tudo o que passara, ela esfregou cada canto da cabana, lavou as paredes com cal que Benedito trouxe da vila lá embaixo, organizou os alimentos com uma ordem meticulosa e começou a usar ervas que colhia no campo para dar algum sabor às comidas simples que preparava. Era uma cozinheira habilidosa, com o saber intuitivo das mulheres do interior, que aprendem que do nada se pode fazer quase tudo se souber como. A pequena Luz era uma criança tranquila e observadora, com os mesmos olhos negros e graves da mãe. Passava os dias olhando tudo com aquela atenção séria dos bebês, que ainda não têm palavras, mas já registram cada detalhe. Benedito a observava de longe no começo, sem se aproximar muito,
Não estava seguro de como lidar com a presença de um bebê. Nunca tivera filhos, e os únicos que conhecera de perto eram os filhos dos peões, que corriam pela fazenda, mas com quem ele não tinha mais que a dura ternura do adulto, que não sabe exatamente o que fazer com criaturas pequenas. Mas foi Luz quem quebrou essa distância por conta própria. Uma tarde da segunda semana, quando Benedito estava sentado do lado de fora, consertando uma das correias do arreio de coruja, a menina chegou engatinhando até ele, tão decidida como se soubesse exatamente para onde ia. Sentou-se ao lado dele com um baque desajeitado e o olhou com uns olhos redondos e sem nenhuma vergonha. Benedito a olhou. Ela continuou olhando. Depois estendeu a mão e agarrou um dos dedos grossos e calejados de Benedito com seus 4 dedinhos de bebê, e sorriu. Foi um momento pequeno. Quase nada. Mas Benedito sentiu algo no peito que não sentia desde antes da morte de Donzila. Generosa, que vira a cena da janela, não disse nada. Mas algo nos olhos dela mudou naquela tarde. As semanas foram virando meses. A cabana deixou de ser uma ruína e começou a parecer uma casa habitada. Benedito plantou uma horta numa faixa de terra atrás da construção, aproveitando o solo fértil da serra para semear mandioca, batata, feijão e milho. Generosa cuidou da horta com o mesmo rigor com que fazia tudo, aprendendo com Benedito o que funcionava naquela altitude e o que não. A água era um problema, mas encontraram uma fonte a 200 metros da casa, entre 2 pedras, que brotava fria e limpa o ano inteiro. Com o tempo, começaram a conversar. Não de forma abrupta nem confessional, mas da maneira lenta e gradual em que se conhecem os solitários. Um detalhe aqui, uma lembrança ali, uma pergunta que se faz quando o silêncio já está cheio demais para continuar calado. Benedito contou de Donzila, como eram suas mãos quando amassava o pão, a forma como franzia a testa quando revisava as contas, o som da sua risada que carregava na memória como quem carrega uma canção sem poder evitar de cantarolá-la. Falou do coronel Aristides com uma contenção que dizia mais que qualquer raiva aberta, cada palavra medida, cada pausa carregada. Generosa ouviu tudo com atenção sem interromper. Quando Benedito terminava, ela compartilhava por sua vez, com mais cuidado, como quem aprende a confiar aos poucos depois de se queimar. Contou da sua infância em Boa Esperança, os 6 irmãos, a mãe que cantava na cozinha e morreu no parto do 7º. Contou de Amâncio, o homem com quem se casou, que no namoro era educado e promissor, e que mudou assim que assinaram os papéis da igreja, como se o casamento tivesse desbloqueado nele algo que antes mantinha acorrentado. Não entrou em detalhes, e Benedito não os pediu. Já entendia o suficiente. Numa noite chuvosa de agosto, quando estavam sentados junto ao fogo esperando que o temporal diminuísse, Generosa disse algo que Benedito não esperava ouvir. Você acredita que Deus planeja as coisas? Que há um propósito no que nos acontece? Benedito ficou calado um momento, olhando as chamas. Houve um tempo em que acreditei mais firmemente nisso, disse por fim. Quando Donzila morreu, custou-me entender onde estava o plano nisso. Uma mulher boa, generosa, que não fez mal a ninguém, levada assim, sem que houvesse jeito de evitar. Que tipo de plano é esse? E agora? Benedito a olhou. Agora não sei se é plano ou se é acaso, mas sei que estou aqui, neste morro que me deram como insulto, com fogo aceso e comida na panela e companhia. E isso é mais do que eu tinha quando subi por aquela trilha em junho. Generosa baixou os olhos para a Luz, que dormia no seu colo. Minha mãe costumava dizer que quando Deus fecha uma porta, é porque há um caminho melhor no mato, mesmo que não tenha porta nele. Para mim sempre pareceu um consolo de pobre. Agora não sei. Talvez ela tivesse razão. O primeiro conflito sério chegou no começo de setembro, quando Benedito desceu à vila de São Benedito do Cerro para comprar mantimentos. Era sua segunda descida desde que chegara, necessária para repor farinha, óleo, sal e algumas ferramentas. Fez a descida cedo para aproveitar o dia e chegou ao povoado ao meio-dia, quando a praça principal estava animada com o mercado semanal. Não demorou muito para completar as compras, mas quando foi à venda do Sr. Gregório buscar sal e óleo, encontrou mais que mercadorias. Encontrou fofocas que já haviam chegado antes dele. Gregório, um homem gordo de olhos pequenos e amáveis que sabia tudo o que acontecia num raio de 50 quilômetros, recebeu-o com aquele sorriso que tem dentes demais à mostra para ser genuíno. Bom dia, Benedito. Dizem que você tem visita lá em cima no morro. Benedito não se alterou. Compro-o da lista, Sr. Gregório. Dizem que é uma mulher jovem, com uma criança. Compro-o da lista, repetiu Benedito. Mas Gregório não era o único a saber da novidade.
No mercado, quando Benedito estava amarrando as compras no lombo de Coruja, aproximaram-se duas mulheres de cabelo grisalho e vestidos escuros, que o olharam de cima a baixo com a equanimidade de um tribunal. Benedito Carvalho, disse a mais velha das duas, que ele lembrava vagamente como Dona Perpétua, parente distante pelo lado dos Ferreira, e portanto aliada de Aristides desde sempre. Chegou-nos a notícia de que você tem uma mulher morando contigo lá em cima no alto. É a minha casa, Dona Perpétua. Uma casa da qual você não é muito merecedor, se me permite, mas esse não é o ponto. O ponto é que uma mulher sem marido não pode conviver com um homem sem estar casados. Isso não é cristão. Não me diga, disse Benedito, com uma calma que era na verdade raiva muito bem controlada. Dona Perpétua impertigou-se. O padre Ildefonso já foi informado do assunto. Espera sua visita. Benedito terminou de amarrar os volumes, ajustou o chapéu na cabeça e olhou para as duas mulheres com uma expressão que não tinha hostilidade aberta, mas também não tinha medo. Então o visitarei, disse. Boas tardes. Caminhou até a igreja ele mesmo, porque não queria que a iniciativa ficasse do lado do padre. O padre Ildefonso era um homem de 40 e tantos anos, diferente do tipo de padre que Benedito conhecera na sua fazenda. Mais austero, mais magro, com mãos de estudioso e olhar de quem leu muitos livros, mas viveu poucas coisas. Recebeu Benedito na sacristia, olhando-o por cima dos óculos com expressão cautelosamente neutra. Benedito, fico contente que tenha vindo. Me informaram da sua situação, e embora eu sempre prefira que os assuntos cheguem pela boca do interessado antes que pela do vizinho, entendo que os caminhos da serra não se sobem todos os dias. Então já sabe o que há para saber, disse Benedito. Sei que há uma mulher e uma criança morando na sua propriedade. O que mais eu deveria saber? Benedito contou tudo, sem omitir nada. O padre Ildefonso ouviu de pé, com as mãos juntas às costas, sem interromper. Quando Benedito terminou, o padre permaneceu em silêncio por longo tempo, olhando a janela. A situação é irregular, disse por fim. Independentemente das razões, a convivência de um homem e uma mulher sem vínculo sacramental dá margem a interpretações que prejudicam a reputação de ambos. Você agiu com caridade ao recebê-la. Isso não discuto. Mas a caridade tem formas que a igreja reconhece e formas que não. O que recomenda, padre? Ou ela vai embora, ou vocês se casam. Benedito o olhou fixamente. Não são as únicas opções, padre. Aos olhos desta comunidade. Sim, são, respondeu o padre, e na sua voz havia menos julgamento e mais realismo do que Benedito esperava. Não te peço que faça nada amanhã mesmo, mas penso nela também. Uma mulher sozinha nessa situação, sem família conhecida nesta região, com uma criança, sem o reconhecimento da igreja, não vai ter uma vida fácil onde quer que vá. O casamento, se fosse genuíno, lhe daria nome e respeito. Benedito saiu da igreja com o sol já em declínio e a mente em movimento. Montou Coruja e começou a subida pela trilha devagar, deixando o animal encontrar o ritmo enquanto ele pensava. Havia algo que o padre Ildefonso dissera e que ele não conseguia tirar da cabeça. Se fosse genuíno. E aí estava o nó de tudo. O que Benedito sentia por Generosa? Nos primeiros dias fora compaixão, clara e sem confusão. Nas semanas seguintes, fora algo mais próximo do respeito. Ela era trabalhadora, competente, honesta e valente de um jeito silencioso que ele admirava profundamente, porque era o mesmo tipo de valentia que ele mesmo exercia. Mas nas últimas semanas, quando Benedito se surpreendia esperando o momento de sentar junto ao fogo e ouvir a voz de Generosa, quando notava que o dia parecia mais longo nos momentos em que ela estava mais calada que o normal, quando a pequena luz puxava seu dedo e ele sentia algo se mexer no centro do peito, já não estava certo de que a palavra fosse apenas respeito. Podia ser outra coisa, tinha direito de sentir outra coisa. Ele, que ainda guardava no coração a imagem de Donzila e o peso da sua ausência, não seria uma traição começar a olhar para outra mulher daquele jeito? Chegou ao topo com a noite já caída. Generosa estava na porta da cabana, quando Coruja apareceu entre os arbustos, como se o estivesse esperando. Quando o viu descer do animal com o rosto sério e o passo pesado de quem traz um pensamento difícil, ela não perguntou nada, simplesmente pegou parte da carga dos alforjes e levou para dentro da cabana. Durante o jantar, Benedito contou tudo o que acontecera na vila. As mulheres, o padre, as palavras do padre Ildefonso. Generosa ouviu sem mudar a expressão, com aquela calma que Benedito já reconhecia como o escudo que ela usava quando algo a estava machucando por dentro. Já sabia que isso ia acontecer.
disse quando ele terminou. Sempre acontece. Posso ir embora antes que fique pior para você. Benedito a olhou por cima do fogo. Para onde iria, Generosa? Ela não respondeu. Para onde poderia ir com uma menina pequena, sem família aqui, sem dinheiro, sem nome nesta região? Me diga. O silêncio de Generosa foi suficiente. Há uma opção que o padre colocou na mesa, disse Benedito, medindo as palavras. Que a gente se case. Generosa ergueu o olhar abruptamente. Benedito sustentou o olhar dela. Sei que soa abrupto. Sei que não é a forma natural das coisas. Mas me escute antes de responder. Eu te observei nesses meses. Você é uma mulher que merece respeito e que não o recebeu das pessoas que deveriam dá-lo. Seu marido não deu. Sua família não deu. O povoado lá embaixo já está começando a negar o pouco que resta. Um casamento não é só um papel da igreja. É proteção. Para você e para a Luz. Dá àquela menina um nome que ninguém pode tirar. Generosa baixou os olhos. Ele continuou. Da minha parte, te digo a verdade. Eu ainda carrego Donzila no coração. Não vou fingir que não é assim. Mas também sei que nesses meses, neste morro, você foi a melhor coisa que me aconteceu desde que ela se foi. Não sei se o que sinto é amor ainda, mas sei que é real. E sei que quero que você fique. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que haviam compartilhado. Lá fora, o vento da serra assobiava entre as araucárias com um som que parecia uma música triste e antiga. E se eu não conseguir me apaixonar? E se depois de Amâncio eu fiquei quebrada por dentro de algum jeito que já não funciona igual? Benedito pensou um momento. Então nos respeitamos, nos cuidamos. Somos companheiros deste morro e vemos o que cresce ou não cresce com o tempo. Não te peço que finja nada, peço só que fique. Generosa respirou fundo. De novo aquele silêncio. Depois disse, muito baixinho. Está bem. Aceito. Desceram a vila 4 dias depois. Benedito I, a cavalo, para falar com o padre Ildefonso e arrumar o necessário. Generosa desceu no dia seguinte com Luz, fazendo o caminho a pé com uma firmeza no passo que não tinha nada de derrota. Era a firmeza de uma mulher que tomou uma decisão própria e a sustenta. O casamento foi na manhã do domingo seguinte, depois da missa maior. Não houve proclamas nem esperas. O padre Ildefonso, convencido de que a situação requeria resolução rápida mais que protocolo requintado, usou sua prerrogativa e celebrou a cerimônia sem demoras. A igreja estava cheia de curiosos. A notícia do casamento de Benedito Carvalho com uma desconhecida se espalhara pelo povoado e arredores como pólvora úmida, lenta mas imparável. Benedito estava parado no altar com sua roupa de trabalho mais limpa, os cabelos brancos nas têmporas bem penteados, as mãos grossas e calejadas cruzadas à frente do corpo. Generosa chegou com Luz nos braços, usando um vestido simples de algodão azul que fora de Donzila e que Benedito lhe oferecera, guardado no baú havia 2 anos. Quando Generosa apareceu na porta da igreja, algo percorreu as costas de Benedito que ele não soube nomear exatamente. Só soube que era bom. A cerimônia foi breve. Os votos foram simples. Quando o padre Ildefonso os declarou marido e mulher, e Benedito colocou desajeitadamente sobre a cabeça de Generosa uma flor silvestre que cortara naquela manhã porque não tinha anel para oferecer, ela o olhou com aqueles olhos escuros que nunca se rendiam, e pela primeira vez, sem cautela e sem escudo, sorriu de verdade. Foi Dona Perpétua, a mesma que dias antes o enfrentara no mercado com sua corte de julgamento, quem se aproximou de Benedito na saída da igreja com expressão difícil de decifrar. Olhou-o um momento e disse: é uma boa mulher, pelo que vejo. Que sejam felizes. Benedito a olhou. Obrigado, Dona Perpétua, disse, e foi sincero. A vida que começou a se construir depois daquele domingo na igreja foi diferente de tudo o que Benedito esperara quando subiu pela trilha com Coruja em junho. Subira disposto a viver em silêncio, a trabalhar o justo para comer, a esperar não sabia bem o quê. Talvez que o tempo o gastasse devagar sem dor demais. Em vez disso, o que encontrou foi uma razão para fazer as coisas direito. Ampliou a cabana, levantou 2 quartos adicionais com paredes de adobe, mais sólidas que o barro e a taipa originais. Construiu um pequeno estábulo para Coruja e 2 cabras que comprou na vila. Generosa cultivou a horta até transformá-la em algo que lhes dava não só para comer, mas para trocar. Levavam regularmente ao mercado do povoado cenouras, alfaces, pimentões e ervas aromáticas que Generosa preparava e envasava com um instinto de comerciante, que Benedito admirava,
lembrando sem querer a mesma malandragem que Donzila tinha para os negócios. Luz cresceu naquele alto com a liberdade das crianças que não têm ruas para encerrá-las. Aprendeu a andar entre as pedras sem cair, a dizer pai para Benedito antes que alguém lhe ensinasse, num momento que surpreendeu tanto Benedito, que ele teve de se virar para que Generosa não o visse piscando mais do que o necessário. A menina tinha a tenacidade da mãe e a calma do homem que se tornava seu pai. E essa mistura produzia um temperamento que fazia sorrir todos que a conheciam. O problema maior chegou quando Benedito menos esperava, na forma do coronel Aristides Ferreira em pessoa. Era um sábado de novembro, quase 5 meses depois do casamento. Benedito estava na horta quando ouviu o som de cavalos subindo pela trilha. Parou, a enxada na mão, e esperou. 2 cavaleiros surgiram entre os arbustos. Um era um capataz que Benedito conhecia. O outro era Aristides, com seu bigode branco e seu chapéu de aba larga, e a expressão de quem chega para inspecionar uma propriedade, não para visitar uma pessoa. Aristides deteve o cavalo e olhou a cabana ampliada, a horta bem cuidada, as cabras no estábulo novo, as roupas secando no varal. Depois olhou para Benedito com os olhos semicerrados. Vejo que você se instalou, disse. Esta é a minha casa, respondeu Benedito sem se mexer. Tenho os papéis. Também vejo que você não está sozinho. Também isso é da minha conta. Aristides desmontou com a lentidão de quem não tem pressa porque está acostumado que o mundo o espere. Aproximou-se de Benedito com as mãos cruzadas às costas, olhando tudo com aquele olhar de inventário que Benedito reconhecia e que o irritava profundamente. Chegaram-me notícias de que você se casou com uma forasteira, uma mulher que fugiu do marido. Benedito o olhou direto. Casei-me com Generosa Pereira, agora Generosa Carvalho, pela igreja com testemunhas e certidão. Algo mais? O marido dela pode aparecer e reclamá-la. Foi a primeira vez que esse pensamento se disse em voz alta diante de Benedito, embora ele o tivesse considerado internamente em noites difíceis. Amâncio, o homem de quem Generosa fugira, poderia aparecer? Ainda teria direito legal sobre ela. A lei diz que a mulher casada segue sob a autoridade do marido, prosseguiu Aristides com a voz doce de quem envenena sem pressa. E se o marido dessa mulher vier reclamá-la, o seu casamento seria nulo por bigamia. Benedito respirou devagar. O coração batia mais forte do que queria, mas a voz saiu pausada. Se for esse o caso, será a justiça quem vai determinar, não o Senhor. Aristides o olhou mais um momento. Depois virou-se, montou de novo e partiu sem dizer mais nada. O capataz o seguiu sem ter aberto a boca em momento algum. Benedito ficou parado na horta até que o som dos cavalos desaparecesse pela trilha. Depois entrou na cabana. Generosa estava na cozinha de costas, arrumando algo no fogão. Luz dormia no quarto. Benedito, disse ela sem se virar. Eu ouvi. Ele não perguntou quanto. Ambos sabiam que tudo se ouve numa cabana pequena. Amâncio sabe onde estou, disse Generosa, a voz plana como quem lê um documento. Não demorou para saber. Chegou-lhe o rumor de que havia uma mulher com um bebê escondida na serra, e chegou o meu nome. Mandou recado há 1 mês por intermédio de um tropeiro que conhece. Benedito ficou imóvel. Há 1 mês? Você não me disse. Não sabia como te contar. Generosa virou-se por fim, e no rosto dela havia uma expressão que misturava vergonha e medo e determinação, em proporções difíceis de separar. Disse que se eu voltasse, não me faria nada, que tudo fora um mal-entendido, que eu era mulher dele e devia voltar. Benedito a olhou por um longo momento. E o que você respondeu? Nada. Não estava disposta a voltar. Um silêncio denso encheu a cozinha, mais pesado que a fumaça do fogão. Se ele vier aqui, disse Benedito, a voz baixa mas firme como as pedras da serra, eu respondo. Você é minha mulher diante de Deus e dos homens. Tenho os papéis que provam. Se houver disputa legal, enfrentamos. Mas você não vai a lugar nenhum. Generosa o olhou fixo. Por quê? Perguntou, e na pergunta havia camadas que iam muito além da lógica. Benedito deu um passo em direção a ela. Porque nesses meses, Generosa, aprendi que há diferentes maneiras de querer uma pessoa. Donzila eu quis a vida inteira, e continuo querendo com a parte do coração que lhe pertence e que sempre vai pertencer. Mas a você eu quero de um jeito que não esperava, que não busquei, que chegou sozinho como chega a água à fonte entre as pedras. E a luz eu quero como se ela tivesse sido minha desde o primeiro dia. Isso não é pouca coisa.
Isso é suficiente para defender. Generosa fechou os olhos. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não era o medo que os habitava no fundo desde que ele a conhecera. Era outra coisa, confiança, nascente e ainda frágil, mas real. Eu também te quero, disse ela, e as palavras saíram sem enfeite nem cerimônia, como costumam sair as verdades das pessoas que aprenderam que as palavras são sérias e não se dizem em vão. Não do mesmo jeito que a ninguém mais quis. Diferente, mas real. Amâncio chegou ao povoado de São Benedito do Cerro 3 semanas depois. Não subiu a serra. Mandou um recado com o tropeiro pedindo que Benedito descesse para conversar. Benedito desceu sozinho numa manhã fria de dezembro, depois de deixar Generosa com instruções de não abrir a porta para ninguém até ele voltar. Amâncio era um homem de uns 35 anos, de costas largas e cara fechada, que esperava Benedito na pensão do povoado com um copo de cachaça na mão e a inexpressividade de quem já decidiu o resultado da conversa antes. Olhou Benedito de cima a baixo quando chegou, como avaliando uma cabeça de gado. Você tem a minha mulher, disse sem rodeios. Tenho a minha mulher, respondeu Benedito com a mesma calma. Que antes foi sua mulher até que você a fez fugir da própria casa de madrugada com um bebê nos braços para não morrer. Foi um assunto privado entre marido e mulher. Nada que deixa marcas no rosto de uma mulher é assunto puramente privado. Benedito colocou sobre a mesa os documentos do casamento, que tivera a precaução de trazer. O casamento está registrado na igreja deste povoado e no cartório da cidade. Se você quiser uma batalha legal, vai custar mais do que imagina. E enquanto isso, Generosa não sai do lugar onde está. Amâncio o olhou por um tempo longo, lendo os documentos com o gesto de quem procura uma fresta onde meter uma alavanca. Depois os empurrou de volta sobre a mesa. Ela não vale tanto problema, disse por fim, com uma indiferença que confirmou tudo o que Benedito precisava saber sobre aquele homem. Mas a menina... A menina leva o sobrenome Carvalho, cortou Benedito. E está sob minha tutela. Se quiser discutir, o juiz de paz atende nas segundas. Amâncio terminou a cachaça e se levantou. Não voltou a falar de Luz nem de Generosa. Saiu da pensão sem se despedir. Benedito esperou até que o som do cavalo dele desaparecesse pelo caminho. Depois pediu ao dono da pensão um copo de água, bebeu devagar e começou a subida de volta à serra. Quando chegou, Generosa estava na porta, igual àquela primeira noite, olhando o caminho. Quando viu que Benedito subia sozinho, respirou de um jeito que ele nunca lhe vira respirar, como alguém que finalmente pode. Ele desceu de coruja e pôs uma mão no ombro dela, com a simplicidade dos gestos que já não precisam de explicação. Ele foi embora, disse. Generosa assentiu. Lá dentro, Luz estava acordada na sua cama improvisada, de pé agarrada às grades que Benedito construíra, olhando para a porta com seus olhos grandes e escuros. Quando viu Benedito entrar, estendeu os braços para ele com a segurança absoluta de quem sabe que vai ser pega. Igual a muitas noites dos meses que se seguiram, Benedito a levantou. A menina se acomodou no seu peito com a comodidade do costume. E Benedito pensou, não pela primeira vez, que o amor tem formas que não se podem planejar. Que chega por trilha de ferradura, entre pedras e raízes, em lugares onde não se esperava encontrar nada além de silêncio e frio. Os anos passaram sobre a serra com a lentidão generosa do tempo nos lugares afastados. A cabana cresceu. Mais 2 quartos, uma varanda coberta de onde se via o vale nos dias claros, um pequeno celeiro e um curral que abrigou com o tempo 2 mulas, 4 cabras, galinhas e um porco velho e sabido chamado Coronel, que Benedito batizou assim de propósito e que Generosa aceitou sem fazer perguntas. Tiveram 2 filhos, um menino a quem chamaram Silvano, nascido em 1875, e uma menina, Amélia, nascida em 1877. Luz cresceu ao lado dos irmãos sem sentir diferença, porque não havia diferença para sentir. Benedito a tratou sempre como sua, da primeira hora e da sempre, e quando ela fez 10 anos e alguém no povoado fez um comentário sobre sua origem, foi a própria Luz quem respondeu, com a calma de quem tem o assunto muito claro. Carvalho eu sou, e meu pai é Benedito, e com isso está tudo dito. Benedito ouviu essa resposta pela boca de um vizinho que lhe a contou entre risadas, e passou o resto do dia com algo parecido com a felicidade que não cabe no peito. O coronel Aristides Ferreira morreu em 1878, vítima de uma apoplexia que o deixou sem fala durante 3 dias antes do fim. Seus herdeiros dividiram as terras e os bens sem se lembrar de Benedito, que também não os estranhou.
A casinha da serra que lhe haviam dado como humilhação valia agora bem mais do que quando fora cedida. Benedito investira nela trabalho, engenho e amor durante 6 anos, e transformara um morro esquecido numa pequena propriedade próspera que produzia, vendia e alimentava uma família inteira. Houve um momento, anos depois, quando Benedito já tinha quase 60 anos, e Silvano e Amélia estavam entrando na adolescência, em que o padre Ildefonso, já com cãs nas têmporas, mas os mesmos olhos atentos, visitou a propriedade numa de suas rondas pastorais pela região. Benedito o recebeu na varanda, com Generosa servindo café e as 3 filhas, incluindo Luz, já quase mulher, ajudando na horta. O padre olhou tudo aquilo com a atenção do homem que pensa no que vê. Depois tomou o café e disse, em voz baixa para que só Benedito ouvisse: "Fui injusto contigo no começo, Benedito. Quando vim te cobrar contas, não vi você. Vi uma situação irregular. Depois a vida me mostrou que a situação era mais irregular do que eu pensava, mas no sentido bom." Benedito o olhou. "A que se refere, padre?" "Refiro-me a que o que você construiu aqui é o que a igreja tenta que as famílias sejam, não pelo protocolo que se segue, mas pelo amor que se investe. Às vezes Deus trabalha com materiais que os homens de igreja descartam depressa demais." Benedito ofereceu mais café e o padre aceitou. "Diz isso para me consolar, padre." O padre negou com a cabeça. "Digo porque é verdade. Há uma diferença." Benedito o olhou um momento e assentiu. "Nisso tem razão." 20 anos depois daquele junho em que Benedito Carvalho subiu pela trilha com sua mula e seus ossos cansados e seu coração partido, e empurrou a porta de uma casinha que alguém lhe dera como insulto, ele estava sentado na varanda do que já era uma casa de verdade, olhando o vale. Generosa, com 43 anos e o cabelo escuro mal salpicado de grisalho, sentou-se ao lado dele com 2 xícaras de café. Luz se casara no ano anterior com um professor da vila e vivia 3 quilômetros mais abaixo. Silvano levava a parte agrícola da propriedade com o mesmo rigor do pai. Amélia estudava na cidade, a primeira Carvalho que pisava numa escola formal, e mandava cartas a cada 2 semanas com uma letra de escrivã e um vocabulário que fazia Benedito rir de orgulho. "No que está pensando?" perguntou Generosa, passando-lhe a xícara. Benedito a olhou. "No que seria minha vida se o coronel Aristides não me tivesse mandado para este morro?" "E o que seria?" Benedito olhou o vale. "Menos", disse simplesmente. Generosa tomou seu café. Quem disse que Deus escreve certo por linhas tortas também tinha razão. Só que às vezes as linhas são trilhas de subida no inverno. Benedito soltou uma gargalhada curta e genuína, daquela risada que já não lhe custava sair. "Isso é verdade", disse. O sol estava descendo atrás dos picos da Mantiqueira, e a neblina começava a subir pelos vales como sempre, pontual e lenta. As cabras se moviam no curral. De dentro vinha o som de Silvano brincando com os sobrinhos que tinham vindo visitar. Coruja morrera havia anos, mas havia 3 mulas novas no estábulo que carregavam mais do que ela jamais pôde. Benedito pegou a mão de Generosa e a segurou com a mesma torpeza calada de sempre. Ela não a retirou. Nunca retirava. Esta história, amigo que me escuta, começou com uma humilhação. Um homem quebrado a quem ofereceram como consolação um monte de palha na ponta de uma serra. E terminou, como terminam as melhores histórias, não com uma revanche nem com a queda do vilão, nem com a reparação do dano, mas com algo mais silencioso e mais duradouro, uma vida construída contra todas as probabilidades, no lugar que ninguém queria, entre 2 pessoas que ninguém teria unido se o mundo tivesse seguido sua ordem normal. Às vezes as portas que o destino te empurra não são portões de fazenda, mas entradas de casinha desvencilhada. Às vezes a pessoa que te salva não chega a cavalo branco, mas encolhida num canto com um bebê nos braços e os lábios rachados de frio. E às vezes, só às vezes, a maior humilhação que te fazem é o começo do caminho mais bonito que você vai percorrer. Você acha que o destino tem sentido? Ou é tudo acaso, e somos nós que damos forma com o que fazemos quando a vida nos dá o que não pedimos? Me conte nos comentários. Adoro ler o que vocês pensam. E se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que sempre há uma segunda chance, esperando atrás da porta errada. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Já deixei aqui ao lado a recomendação do próximo vídeo. Te garanto que você não vai se arrepender de clicar.